Então, o Marçal, ele domina muito bem essa comunicação, e esse é meu medo de pessoas que começam a aparecer no mundo da internet, quer dizer, começam não, já estão há algum tempo, nessa coisa de influencer, de coach e etc. São pessoas que sabem se portar bem, falar bem, dominam a linguagem, dominam a emoção, sabem como mexer com a sua emoção, né? E elas usam esse jogo de palavras e ações, etc., em benefício próprio. A gente conhece um monte de gente que sabe articular muito bem, né? Falar, e induz as pessoas a acreditarem que ela está super correta. Exatamente. Né? E se matam... Gente, eu estou aqui extremando tudo, mas se matam por aquela pessoa e ainda falam, nossa, você é muito injusto com fulano, né? Porque a pessoa sabe se portar como vítima, ou ela sabe se vender na internet. Sabe se vender e tal. E não é nada daquilo. A hora que desliga a câmera, a pessoa não é nada daquilo, né? Então, meu medo é esse, porque o mundo ilusório da internet está criando pessoas, e aqui, de forma alguma, eu não conheço na intimidade, nem convivo com o Pablo Marçal. Mas o que me parece é que ele não teve uma vida política. E aí, vir para a vida política com esse discurso de bater nas pessoas, com um linguajar muito chulo, chamando um de bananinha, outro de ex-prefeito, eu acho que a gente tem que ter um mínimo de respeito. Se você não respeita o seu adversário político, se você não respeita as pessoas, a audiência, cara, que tipo de pessoa pública você é? Porque um prefeito é uma pessoa pública, né? Você tem que ter um mínimo de respeito. Então, assim, não dá para você ser uma pessoa pública. Né? Elaine, não dá. Realmente o que você está falando faz sentido para mim, porque você falou da comunicação, né? Quando desliga a câmera, a gente sabe muito bem como são as coisas na televisão e como são as coisas na internet. Exato. E eu gosto do Pablo Marçal, tá? Quero deixar claro para todo mundo aqui que eu acho ele é uma pessoa sensacional. Ele domina muito a comunicação. E eu, como da comunicação, não poderia não aplaudi-lo, sabe? Como ele domina essa ferramenta. Só que eu acho que a estratégia dele tinha que ter a página 10. No sentido de ofender a honra das pessoas, né? É o argumento ad hominem, né? Que a gente aprende na faculdade, que ele não fala da causa. Então, ele nunca fala da Prefeitura de São Paulo. Sim. Ele fala assim, vocês querem saber meu plano de governo? Você vai lá no site do TRE, que o meu plano de governo está lá. Meu plano de governo para a Prefeitura de São Paulo está lá. Aqui é guerra. Eu não gosto disso. Sim. Porque eu não entrei lá no site e vi o plano de governo dele. Eu não vi o planejamento para a Prefeitura de São Paulo dele lá. Eu espero que num debate, ele verbalize aquilo que ele escreveu. Sim. Até porque se ele verbalizar, fica muito mais fácil das pessoas entenderem. Porque exato. Muita gente, e cobrar, né? 30% dos eleitores de São Paulo são analfabetos funcionais, pessoas que não conseguem interpretar um texto. Se ele vai para um debate e ele não verbaliza o que ele quer para a cidade, fica muito difícil a gente entender o que ele quer de verdade. Sim. Esse radical de falar que tá todo mundo errado, que um vai preso, que um não sei o que lá, que o outro é comunista, que não sei o que. Cara, a gente retroagiu na política. Sim. Retroagiu na política. E aí muita gente está comprando esse discurso do Marçal. Vamos votar no M, faz o M, que não sei o que lá. Nem sabe o plano de governo, nem sabe o que ele vai fazer na Prefeitura de São Paulo. É um risco tremendo. Você não acha Concordo. isso? Não, e é aquela velha história, né? Uma mentira contada muitas vezes vira verdade. A história que ele imputou ao Boulos, por exemplo, da droga, ele contou muitas vezes. Se duvidar, tem gente que até hoje fala, mas se ele falou, deve ter onde há fogo, há fumaça. Então, 90% dos e assim, eu tô falando que... do Boulos, mas aqui, podia ser o Nunes. Sim. Cara, vamos pensar, o cara tem filhas, né? Quantas vezes me bateram na Jovem Pan, ou te bateram? Os filhos muito. da gente vê isso, né? E eles se doem também. Então, assim, vamos respeitar a família do cara, o pai, a mãe que assistem um negócio desse, os filhos. Um pouquinho de empatia, né? Se você vai levantar um negócio tão sério desse, você tem que ter prova. Você sabe, como advogados, a gente não pode falar nada sem ter prova cabal. Né? A outra, a Marina, lá falou que a Tabata anda de jatinho, não provou. São os ataques tão superficiais, né? Parece terceira série B, né? Parece todo mundo na terceira série B, gente. Vocês querem administrar a maior cidade da América Latina, vamos ser gente, né? Existe outro ponto também que você colocou aqui que me fez pensar, raciocinar. Olha só, o que você falou é verdade.
Quando o Marçal ataca o Boulos, falando que ele é um usuário de droga, de cocaína, o Marçal não prova isso. E aí ele quer que o Boulos faça o exame para ele provar que não é culpado. Sim. Cara, a gente aprende no direito que quem acusa tem que provar. Sim. Se você tá me acusando de um crime, opa, pera um pouquinho, quais são suas provas? Você tem que ter uma prova cabal sobre isso. Exato. Cadê as provas do Marçal sobre isso? Sim. É isso que eu não consigo comprar. E eu sou um cara de direita. E quando eu não defendo o Marçal, a internet vem e me arrebenta. Cara, se ele tá falando que um cara é usuário de droga, se eu fosse o advogado do Boulos, eu faria ele provar. Se o Boulos não dever nada, é claro. Sim. Né? Se, o Boulos, se é que o Boulos já não entrou com esse processo contra o Marçal. Acredito que já deva tentar. Não, tem que entrar. Se o Boulos não deve nada e não é um usuário... Até se for também. Sim. Se for também, qual que é o problema dele? Sim. Eu não quero um prefeito que use droga para a cidade de São Paulo. Não é o espelho de como é que o cara vai combater a Cracolândia ou o tráfico de drogas na cidade de São Paulo, sendo ele um usuário. Eu não recomendo isso, não quero. Não votaria no Boulos. Não é o meu tipo de política, mas eu respeito. Até sentaria de frente com ele para saber o planejamento dele para a cidade de São Paulo. Porque eu acho que cabe ouvir. Mas o que o Marçal está fazendo passa do extremo do ridículo, Elaine. Sim. Passa do extremo do ridículo. Desculpa. Igual a história de chamar o Nunes de ex-prefeito. Eu vou falar com esse... Querendo ou não... na cabeça do Nunes. Né? Por mais que ele goste ou não do Nunes, o Nunes é o atual prefeito. E o será até o dia 31 de dezembro. Então, ele tem que respeitar. O cara é uma autoridade, é o prefeito dessa cidade. Senão, o que ele está ensinando? As pessoas a não terem um mínimo de respeito. E aí vira essa baderna que a gente está assistindo. As pessoas estão se matando por muito pouco, né? Exatamente. Então a gente tem que dar um limite às coisas, né? Não, é que nem você falou, não dá para achar graça quando é desrespeito. Sim, para mim já perdeu a graça faz tempo.